Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, certo? Para mais uma aula nossa de ciências, certo? E semana passada a gente aprendeu um pouco sobre o sistema muscular, não foi isso? A nossa aula foi bem legal, bem divertida, pois a gente fez um jogo ali, teve um jogo online e muitos acertaram. Eu vi aí que teve gente que acertou quase tudo, teve gente que acertou tudo, então já tá craque, já tá fera ali. Até eu disse, né, para alguns, já dá para estudar anatomia aí futuramente, porque vai tirar uma boa nota, né? Então, parabéns a vocês que prestaram atenção aí na aula, participaram bem, estudaram, porque é bem legal o tema do sistema muscular. Pois é interessante ver como é que a gente é sustentado, que o nosso corpo é sustentado, né? Então, a gente já vem aprendendo aí sobre essa introdução do sistema locomotor, né? A gente já aprendeu sobre o sistema nervoso. Na aula passada a gente viu sobre o sistema muscular e hoje a gente vai ver, pessoal, o sistema esquelético, certo? O sistema esquelético é composto por ossos, beleza? Então, a atividade da semana passada foi bem legal, com a atividade ali com o joguinho. Muitos acertaram. Hoje a gente vai ter uma atividade mais escrita no caderno, certo? Onde a gente vai tentar pesquisar aí, acertar essas questões. Mas vamos para a nossa aula, certo, de hoje, que está bem interessante também com o sistema esquelético. Como a gente já sabe, pessoal, sistema esquelético, ele fala dos ossos, certo? Quando a gente vê que nosso corpo ele tem um sistema nervoso, onde tem, a gente viu ali o sistema nervoso central e periférico, se lembram das nossas aulas passadas, aonde o central está ali na medula espinhal, junto com o cérebro, e o periférico é todos aqueles vasos que se ligam ali para os braços, para as pernas, certo? E por todas as extremidades do nosso corpo. Então, nós temos vários exemplos aí do sistema nervoso, né? Isso já faz com que a gente tenha aquele mandamento, né, assim, do movimento. E aí a gente viu o sistema muscular, que ali com sangue, né, dentro dele, bombeia aquele sangue, fortalece e age com aquela força para o movimento. Mas, como base de tudo ali, a gente tem o sistema esquelético, que é o que a gente vai aprender hoje, que é o osso, certo? O sistema esquelético são os nossos ossos. Vocês já viram a imagem do nosso osso, do nosso corpo humano? Eu vou colocar no nosso grupo aí a imagem para a gente ver, certo? Que é bem interessante porque são muitos ossos, né? E hoje a gente tem uma imagem de ossos quando se fala em terror, né? Em Halloween, em coisas assim assustadoras. Mas os ossos têm uma importância gigante e não assustadora na nossa vida, né? Se fosse uma coisa estranha, feia, horrível, como os ossos são tratados, então imagina a função dele para o nosso corpo, né? Não seria nada. Então a função dele é muito, muito interessante. A gente vai ver na nossa aula de hoje. Mas primeiro, pessoal, eu anotei aqui alguns passos, certo? Que vocês vão anotar no caderno que vai servir para a nossa atividade. Aqui, ó, a gente vai ver o primeiro, certo? Qual é o sistema que estuda os ossos? Qual é a área de estudos que estuda os ossos? Ela tem um nome, certo? Essa área que estuda os ossos, ela é chamada de osteologia. Aqui, ó, tá bem rabiscadinho, mas dá para ver. Osteologia é o estudo dos ossos, é aquela ciência, aquele material de estudos que nós temos que estuda os ossos, ou seja, qual o nome de tal osso, qual o tamanho dele, por que ele se encaixa ali com aquele ou com aquele outro, por que tem aquela quantidade. Isso tudo se chama osteologia. Hoje, a gente tem disciplinas acadêmicas em faculdades, certo? Que estuda a osteologia, principalmente a disciplina ali de escavações, certo? Para buscar artefatos antigos, os escavadores, os paleontólogos que estão aí tentando investigar dinossauros, entre outras coisas, né? Eles estudam muito a osteologia para saber que tipo de osso é aquele, quantos anos aquele osso tem ali desgastado, certo? Tem uma coisa muito interessante que a gente vê, pessoal, que tudo nós desgasta, né? A gente vem desse jeito ao mundo, mas aos poucos a gente vai, nasce, morre e aí fica os nossos ossos ali, o fóssil, né? Se a gente vê aí muitos historiadores, eles conseguem descobrir fósseis de animais antigos, até de seres humanos de histórias antigas,
e consegue descobrir muita coisa sobre aquele povo, sobre aquele animal a partir dos seus ossos. Então, a osteologia é o estudo dos ossos, certo? Então, quando a gente começa a estudar os ossos, a gente conhece uma parte da osteologia também. Então, é bem interessante isso do sistema esquelético, certo? E quais as funções, professor? Você deve perguntar, quais as funções? Também aí nós vamos anotar no nosso caderno, ó, funções aqui embaixo, ó. Primeira função bem interessante, você pode puxar a setinha aí e colocar. Proteção dos órgãos. Os ossos, eles protegem os órgãos. Você já imaginou se você levar uma pancada forte na barriga, ou na lateral, ou no seu braço? O que é que vai acontecer? O osso ele vai amortecer aquele impacto. Se a gente levar uma pancada na nossa barriga ou na nossa lateral aqui do nosso corpo, antes de atingir os órgãos, ele vai atingir nossa pele, nossa musculatura e nossos ossos. Então os ossos estão ali para proteger os nossos órgãos aqui, ó, no nosso tórax, no nosso corpo, certo? Mas a outra função muito interessante do sistema esquelético é a rigidez do corpo, é tornar o corpo rígido, certo? Firme, intacto, ou seja, é como se fosse uma coluna, uma base. Eu dei um exemplo na nossa primeira aula de sistema locomotor sobre essa função de o osso ser meio que uma coluna de uma casa, né? Quando você vai fazer uma casa, você bota aqueles varões ali e aí você joga o concreto dentro, que seria o músculo, né? E depois fecha ali, deixa secar. Então o concreto seria o músculo, mas o osso é a coluna ali, o varão, né? Que sustenta tudo e dá rigidez ao nosso corpo, certo? Então, uma parte muito interessante da nossa aula de hoje também, pessoal, são o número de ossos que tem no nosso corpo, certo? Nós temos 206 ossos, pessoal. Interessante, nós, no nosso corpo todo, nós temos 206 ossos. Um ser humano adulto, ele consegue ter 206 ossos. Então, é é muito osso para apenas um ser humano, né? A gente pensa assim, quantos ossos tem? Se a gente calculasse, ia dizer 50, 100, no máximo. Mas anota aí no caderno que são 206 ossos. Então, pessoal, o que é que a gente aprende com isso? Que o nosso corpo, ele tem vários ossos que está nos ajudando a manter o nosso corpo rígido, está nos protegendo os nossos órgãos de qualquer impacto. Aí o nosso cérebro aqui, ó, os ossos protegem o nosso cérebro, que tem uma área de estudo chamada osteologia, que nos ajuda a entender um pouco sobre esses ossos, certo? Só um exemplo aqui pra gente, o nosso braço aqui, ó, ele tem dois ossos aqui nesse braço. Ele tem um maior e um mais fininho, certo? Que é conhecido como rádio e una. Vê que interessante, o nome do osso do nosso braço aqui é rádio. Rádio e una. E o da nossa perna também tem dois. Na nossa canela aqui, ó. Ela tem a tíbia e a fíbula, certo? Então, é muito interessante o estudo dos ossos. Eu vou mandar uma foto aí no grupo da gente sobre o corpo humano ali, o osso, o esqueleto, com alguns nomes de alguns ossos para a gente ver, certo? Bem interessante para a gente estudar, porque é uma coisa muito complexa também, mas é bem interessante da gente notar, pessoal. Então, anota aí no caderno, ó, que isso aqui é bem interessante, certo? Osteologia é o estudo dos nossos ossos, qual a função de proteger, certo? De tornar a rigidez, proteger os órgãos, certo? A gente tem 206 ossos, então isso é interessante para a gente entender o nosso sistema locomotor. Nossos 206 ossos nos ajuda muito, muito, muito a nos manter firmes e proteger o nosso corpo, pessoal. Então, tem doenças que acometem os nossos ossos, né? Principalmente o câncer de osso, a osteoporose, que são doenças muito, como que eu posso dizer, danosas, né, ao nosso corpo. Você vê a osteoporose, ela aí deixa os nossos ossos fracos, né? Então, são doenças que a gente tem como prevenir, certo? Se alimentando bem, tendo uma boa condição, para a gente ver qual a importância que os nossos ossos têm, né? Muita gente sofre com essas doenças dos ossos e sente dor, não consegue ter movimentos da forma que deveria. Por quê? Porque o osso, ele é muito importante para o nosso movimento. Tanto que alguém quando quebra, eu não sei se você já aí, alguém jogando bola ou brincando em casa, um acidente mesmo, quebrou um braço, uma perna ou algum osso do corpo, um dedo, viu o quanto é doloroso. Porque na hora você não sente ali a dor, né, tão forte.
mas depois que o corpo ali esfria, você sente a dor, você vê o quanto é dificultoso o osso se recuperar. Às vezes não se recupera totalmente, às vezes ele não volta para o lugar. E isso é custoso. Por quê? Porque o osso ele é bem complexo. Ali dentro passa a medula óssea, ele tem um sistema de rigidez muito forte. Então, quebrou é de uma grande dificuldade, pessoal, para restaurar todo esse osso. Então, na nossa aula de hoje, pessoal, só revisando antes da nossa atividade, eu vou colocar para vocês aí a foto, certo, do sistema esquelético com os nomes de vários ossos, para a gente conhecer mais um pouquinho. Vou colocar um site também, de um site que explica muito bem sobre o sistema esquelético também. E qual é a nossa atividade de hoje? Vocês vão pegar no caderno, certo? Vocês vão pegar no caderno e vão escrever. Primeira questão, o que é osteologia? Primeira questão, o que é osteologia, certo? Segunda questão, qual a função do nosso esqueleto? Qual a função do nosso esqueleto? Primeiro, o que é osteologia? Segundo, qual a função do nosso esqueleto? E terceiro, quantos ossos tem o corpo humano? Muito fácil, a gente aprendeu na nossa aula hoje aí. Aula rapidinha, tranquila, deu para a gente aprender o básico do sistema esquelético, certo? E na nossa próxima aula, a gente vai ter um resumão aí desse sistema esquelético, ver o que a gente aprendeu, certo? E a gente vai ter uma atividade bem legal. Mas, a atividade de hoje, primeira questão, o que é osteologia? Segunda questão, qual a função do esqueleto? E terceiro, quantos ossos tem o corpo humano? Certo? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, me perguntem. Divulguem aí a aula para o pessoal. Eu vi que ao longo do tempo poucos aí se envolveram, né? As aulas tinham bastante atenção, bastante gente acompanhando, bastante de vocês acompanhando, mas muitos foram ficando para trás. Apareceram outros também, né? Isso foi bom. Mas vamos divulgar, vamos avisar aí ao colega, ó, o ano tá acabando, e aí, será que tu vai passar? Porque tu precisa estudar. Então, a gente precisa estar aí junto, pessoal, certo? Então, só repetindo a atividade antes da gente encerrar hoje. Qualquer dúvida me perguntem no privado, certo? Primeira questão, o que é osteologia? Segunda questão, qual a função do esqueleto? E terceira questão, quantos ossos tem o corpo humano, beleza? Então, tchau, tchau, pessoal. Qualquer dúvida, falem comigo, certo? No privado aí que eu vou estar tirando a dúvida de vocês. Um grande abraço e sucesso aí na atividade, tá bom? Tchau, tchau.